E eu queria, o Mandíbula mandou aqui para mim umas perguntas. É um tema que eu ia abordar aqui, que é que o pastor já falou um pouco. O Celso Rodrigues falou assim: queria escutar a visão de cada um sobre a escatologia. Em que ponto as três formas de crenças se unem nesse tema? E eu vou expandir ainda isso. Estamos vivendo os últimos tempos na visão de vocês, estamos nas dores do parto. A visão, qual que é a de vocês aí? Sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Como eu falei, Adventista é uma final não, peraí, isso aí é uma pergunta adventista, né? Vai lá. Porque Adventista tá. tem que ser especialista em fim dos tempos. A É o gente que vem, acredita né? o seguinte, Adventista, não é isso? Adventista, advento, aquele que está por vir, que tá pra advento, que está por chegar, né? Nós acreditamos Tu na vens, volta tu de vens, eu Jesus. já escuto os teus sinais. Exatamente, é isso mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Então nós acreditamos assim, o adventista do sétimo dia tem uma crença que é partilhada parcialmente com a Igreja Católica, parcialmente com a questão judaica. Por quê? Quando você pega a Tanar, lá fala muito do dia do Senhor. E você tem duas colocações do dia do Senhor ali na Bíblia. Tem o dia do Senhor, o Shabat, e tem o dia do Senhor, que é o dia do acerto de contas. Terrível o dia do Senhor. Ele vem, Julgamento. o julgamento e tudo mais. No Talmud, o Rabino citou o Talmud, para quem está em casa entender, o Talmud é uma compilação das traduções orais do judaísmo e tudo mais, que ele começa mais ou menos ali no final do primeiro século e adentra a Idade Média ali, com a Guemará, a Mishnah, essas coisas todas. E no Talmud tem muitas discussões rabínicas. E numas delas tem a discussão, como é que o Messias vai vir? Ele vai vir em glória e majestade, como está no livro de Daniel, ou ele vai vir montado num jumentinho humilde, como está no livro de Zacarias? Não é? Como é que o Messias vai vir? Quando você vai nos manuscritos do Mar Morto, fala até de 2 Messias. Nós, adventistas, entendemos que a primeira vinda do Messias é como um jumentinho humilde, na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele prometeu voltar. Agora eu me distancio do judaísmo e vou para o catolicismo. Um dos credos da Igreja Católica é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, quem é católico sabe, que termina falando assim, de onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então nós cremos piamente na volta de Jesus. Então, veja bem, o judaísmo está aguardando a vinda do Mashiach. Do Messias. Do Messias. Mashiach é Messias em hebraico. Eu estou aguardando o retorno dele, porque como eu acredito que Jesus era o Messias, eu estou aguardando o retorno, perdão, a vinda, o retorno. Acreditando que esse retorno será em glória e majestade, ele vai vir no céu com poder e grande glórias, e a mais profunda esperança da minha alma é o que ele falou para os apóstolos, só ler esse texto aqui para dar oportunidade para os outros também falarem o ponto de vista deles, quando ele estava voltando para a casa do Pai, os discípulos estavam tristes, e ele falou para eles aqui, João 14, versículos 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, assim, com todo respeito às diferenças de opinião, e claro, a gente está colocando aqui, a grande esperança da minha vida, assim, que vai completar com tudo, é quando eu poder ver Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, eu pego carona, se o Sani me permitir, para parafrasear uma frase dele. A palavra proselitismo hoje caiu num conceito muito negativo. Até quando eu falei que os judeus faziam muitos conversos na época do Segundo Templo, proselitismo parece isso que você descreveu, né? Eu vou te provar fora do meu aqui, você tá sem salvação. Existem muitas pessoas assim. Tem. Na minha igreja tem. A missão da vida dela é convencer o outro a pensar igual ela. Exatamente. Então, o judaísmo não é assim. Por exemplo, eu fui participar de um debate na TV Aparecida, que o bispo de Aparecida me convidou para fazer. Do Orlando? Do Orlando. Acho que era ele mesmo na época, o que eu sei sobre a Bíblia. E uma das pessoas estava lá, uma pessoa que me lascou na internet, que muita gente... Tem católico xiita também. Claro. Esse protestante que fala contra Maria. Já vi também judeu, ali no Kotel, falando, o que você está orando aqui? Vai embora daqui, seu goi. Aí eu virei para ele, desculpa. Eu virei para ele e falei assim, você nunca leu em Isaías? Aí eu falei assim, eu tô aqui porque eu guardo o Shabat. O Shabat é para nós, não é para vocês, goi. Eu falei, é? Você nunca leu em Isaías a bênção que tem para o goi do Shabat, para aquele que vem das terras de Israel também guardar o Shabat? Então tem de tudo, Agora, então eu não acho que essa palavra proselitismo, eu não gosto dela.
Eu acho que Deus... O que é proselitismo? Proselitismo é É isso que ele acabou de falar. Você quer converter aos outros. Ela a significa sua isso fé. mesmo? Significa isso, aham. O judaísmo não é assim. Não é assim. E, na verdade, nem o adventismo. A distorção do adventismo, que bom. ou a distorção do judaísmo. Que É bom. claro, lógico, evidente que a gente prega com entusiasmo a volta de Jesus, mas eu quero explicar o porquê. Quando você vai a um restaurante... Não, vou mudar aqui a coisa. Vou mudar uma coisa. Se você está na praia, lembra quando teve aquele tsunami lá na Ásia, que matou um monte de gente? A onda afastou e a menininha lembrou das aulas de ciências que quando a onda afasta é porque um tsunami está vindo. Quando ela percebeu que era o tsunami, todo mundo alegre, achando bonitinho aquilo, o que ela começou a fazer? Ela gritou, gente, vai embora, vai vir um tsunami, todo mundo, vambora. Ela parecia uma louca. Algumas pessoas ouviram a menininha e escaparam, outros não. Se eu acredito na volta de Jesus e acho que ela é verdadeira, isso é uma coisa tão forte que seria uma desumanidade, uma covardia intelectual e espiritual minha ficar calado. Se Hashem é Deus, é uma covardia espiritual você ficar calado a respeito disso. Então eu tenho que falar, eu falo com entusiasmo. Porém, aqui que vem a diferença. Como eu falo esse entusiasmo? Deus não precisa de advogados. E se ele precisasse, ele teria nomes melhores do que o Rodrigo. Deus precisa de testemunhas. Então o que eu faço? Eu testemunho com entusiasmo aquilo que eu creio. Se o outro concordar comigo e acreditar comigo, amém. Se ele discordar, amém. Não compete a mim convencer, você está entendendo? Ou julgar a sinceridade do outro pela concordância ou discordância de mim. Então eu tenho entusiasmo, eu falo, eu aguardo a volta de Jesus. Quando eu falei que Jesus mudou minha vida, eu entreguei meu coração a Jesus, eu não falei isso ofendendo o Rabino, eu falei dando testemunho de como isso é empolgante para mim. Agora, eu não posso agora julgar a espiritualidade dele baseado na concordância ou discordância das minhas palavras. É assim que eu entendo. Agora, para muitas pessoas, a Igreja Católica não teria essa compreensão da segunda vinda de Jesus. Para algumas pessoas, mas só que isso é ignorância. Basta participar de uma missa, que depois do Pai Nosso, quando termina a oração que Jesus ensinou, o sacerdote reza assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, enquanto esperamos a vinda definitiva do Cristo Salvador. Então, toda missa, e depois também no credo, né? Que há de vir a julgar vivos e mortos. A julgar vivos e mortos. Então, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é uma fé cristã e não adventista, metodista, católica, enfim, é uma fé cristã. O cristianismo acredita na parousia, acredita na segunda vinda de Cristo, inclusive os católicos. É parte do nosso credo. O problema é quando as pessoas marcam hora. Marcam a data. Você sabe que o adventismo, não a igreja adventista, mas o movimento adventista nasceu de um erro desse. Que, aliás, eu quero consertar aqui. Então ele fala assim, os adventistas marcaram... Não existia igreja adventista em 1844. O que teve em 1844 foi um conglomerado de várias igrejas batistas, presbiterianos, inclusive católicos também, que seguiram as ideias de Guilherme Miller, que era um pregador batista. Isso. E ele marcou que Jesus voltaria em 1844. Foi um erro crasso. Depois que teve o desapontamento, cada um foi caçar o seu rumo. E um grupo continuou estudando, aí virou a igreja adventista. São formas de concordismo, não é? Que já houve quem disse assim, o número da besta é 666, né? 666, né? Então, quando Jesus vai voltar, aí faz uma interpretação... 6 do 6, ou então... Assim, vai ler o livro de Daniel e chega a uma conclusão, faz lá todo um concordismo bíblico, que é 3 vezes 666, dá 1998. Imagina o que aconteceu em 1998, que racionalmente você já fez a conta? 3 vezes 666 dá 1998, é a data da volta de Jesus. Não voltou. Nós estamos em 2021. 1998, o Rodrigo e eu tínhamos acabado o mestrado. Sim, com certeza. E desde aquela época que a gente não se encontrava, né? Faz 25 anos que... Mas aí tem que ver que ano que o Henrique Cristo nasceu, hein? É verdade. Todo mundo brincando e ó...
Você viu o que, E que o se Danilo, for? você viu o que, que o Danilo Gentili fez com ele? Não. Não, Não, eu já vi ele jogando sinuca, andando não é pecado. Danilo Gentili não me convidou até hoje. Você falou que ia falar com ele, vou mandar uma mensagem. Danilo Gentili, quando é que você vai me levar no seu programa aqui? Cara, eu Cê- mandei mensagem, vou mandar de novo. Você viu o que, que ele Você fez já com o foi, Henrique já, Cristo? Já. O Henrique Cristo, ele disse o seguinte, é pecado, eu achei assim, de uma inteligência, é pecado beber bebida alcoólica? Ah, eu vi. Você viu isso? Vi. Perguntou Não, para o não Henrique assisti, não. Cristo. Aí ele disse, depende. Se for destilado, eu não posso concordar. Mas se for fermentado, Jesus, na Bíblia tem o O vinho fermentado. o vinho, né? Pode, vinho pode. Ah, então vamos fazer um brinde, né? É. Aí ele disse, traga o vinho. Aí o sujeito trouxe água. É. Eu lembro. Depois aí olhou para ele, vamos brindar? Mas Isso não era vinho? Isso não é vinho. isso não é vinho. Ele disse assim, mas esse problema é seu. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque Jesus transformou água em vinho, né? E aí Quem fez ficou isso? desconcer- O Danilo Gentili fez. Com o Henrique Esse Cristo. problema não é meu, esse problema é seu. Esse é um probleminha, você resolve. Agora, o mais importante disso, assim, eu tô aguardando o retorno, ele está aguardando a vinda. Qual que é A visão judaica é o Nós queremos seguinte, voltar pro lado. O que vai ser o Mas que é útil? todo Deus mundo... criou o mundo com propósito. A vida, ela, quando ele criou o ser humano na sua imagem e semelhança, igual eu falei, é para que o ser humano tenha esse prazer da conexão máxima entre criatura e criador. Criador. Quando Adam Arishon pecou, o mundo regrediu. Então, eles são expulsos do Gan Eden. Então tudo mudou. O sistema mudou. E agora a morte veio para o mundo. E é um processo de retificação. É um processo de tikkun, que vai demorar 6.000 anos. Nós estamos no 5.782. Então até o ano 6.000 o Mashiach vai chegar. O Olam Abá, o mundo vindouro, que nada mais A é. gente tá em que ano? 5.782. Tem bastante. Tem bastante tempo ainda. Mas até, pode chegar Até. até. Então, o Olam Abá, que é o mundo vindouro, nada mais é do que o status do mundo antes do pecado de Adam Harishon, do primeiro ser humano, de Adão. O Mashiach, ele tem um papel nesse processo, no plano divino, que é justamente esse. Ele vai chegar antes, será anunciado por Eliyahu Hanavi, pelo profeta Elias, e tem uma série de critérios para o povo de Israel. Só para entender, Elias, uma reencarnação, um Não, novo Elias? os mortos ressuscitarão. Ah, tá. Isso também o cristianismo Os também. mortos também. ressuscitarão nesse ressurreição. momento Tá bom. do Olam Abá. Então vem todos e Elias vai anunciar a vinda do anunciar a Messias. do Messias. E existe uma série de critérios que o Rambam, o Maimônides, ele enumera eles muito bem. E um dos critérios é que o Mashiach vai ser um homem extremamente sábio, mais inteligente do que o próprio rei Salomão. Ele vai ser descendente do rei Davi. Ele vai construir o terceiro templo. Ele vai trazer os judeus de volta para a terra de Israel. Ele vai trazer a paz para Os o mundo. judeus já estão na... Não, mas não todos, Não né? todos. Nós Ah, estamos tá. começando. Aliás, isso é uma profecia que antecede a vinda do exatamente. Messias. E aliás, Antecede a vida já do é Messias. Exatamente. tem judeus racídicos, e ele sabe disso. O que é racídico? Racídicos são alguns judeus, assim, aqueles que vestem de preto. Ele pode explicar Ah, isso tá. melhor do que eu. Sim, sim. Uma linha deles não reconhece o Estado de Israel por causa disso. Exato. Tem uma linha que fala o seguinte: é o existe uma Messias que vai trazer Israel, não é Ah, isso aqui. tá. Existe uma corrente racídica que tem essa filosofia, exatamente. Tá. Mas o Mashiach, ele vai ser uma pessoa como nós, que vai nascer de pai e mãe, e se ele morrer antes de concretizar todos esses fatores que o Maimônides enumerou, para o judaísmo ele não é o Messias. Quer dizer, tá. um dos 13 princípios da fé judaica é Anima Amin Bemunah Shlema Beviata Mashiach. Nós acreditamos com fé completa na vinda do Mashiach, que vai ser um grande protagonista nessa história da humanidade. Mesmo que ele demorar, nós esperaremos por ele todos os dias das nossas vidas. Então, uma diferença, acho que seria uma das maiores diferenças entre nós aqui, é a figura do Jesus como Messias. Para o judaísmo não foi considerado. Estão Sábios, esperando ainda. exatamente, os sábios da época, o Sanedrin, não enxergaram ele como Messias, e ele, para nós, nada mais é do que um irmão. Mais um irmão, filho de Deus, assim Sábio. como eu sou, assim como você é, todos nós somos. Então essa é a visão judaica. Agora, uma coisa interessante é Só que um detalhe, ninguém já que falou pode em tempo viver do sem... fim, eu preciso ir ao banheiro, que eu Pode estou no ir, tempo todo do fim. Vai lá. Aí joga a pergunta Aqui é pra um